E aí, beleza? Professor, seja bem-vindo. Esse canal aqui é focado para você, professor. Para você que quer chamar a atenção do seu aluno, para você que quer ministrar aulas dinâmicas, aulas lúdicas, aulas mágicas, aula que faça com que o aluno se interesse, goste e tenha o aprendizado dentro da sua sala de aula. O objetivo desse episódio 6 do vídeo de hoje é a gente conversar um pouco de como fazer os alunos gostarem, né? Como fazer os alunos gostarem das minhas aulas. Vamos lá. Em primeiro lugar, nesse canal eu foco em você ter estratégias para desenvolver aulas mágicas. E deixa eu definir antes o que é aula mágica. A aula mágica é uma aula lúdica, uma aula dinâmica que gera aprendizagem por parte do aluno daquele assunto em específico de forma mais agradável e prende a atenção do aluno. Dentro da sala de aula, a atenção é o ativo mais disputado, e principalmente hoje com a internet, não é? É muito difícil você disputar com a internet. Então você precisa ser um professor interativo, um professor dinâmico, um professor que ministra uma aula mágica, beleza? Vamos lá. Então eu quero aqui vamos mostrar aqui esse slide aqui. Como fazer os alunos gostarem das minhas aulas. Vamos discorrer por 4 pontos. O que significa gostar? Achar saboroso, apreciar, achar agradável, sentir prazer, amar sua aula. Não é possível gostar se o aluno está presente na sala de aula. Então, em primeiro lugar, o aluno ele precisa ir para a sua aula, seja remota ou presencial. Ele precisa ir. Nesse caso aqui nós estamos focando nas aulas presenciais. Ele precisa sair da sua casa e ir para experimentar a sua aula. Você não tem como dizer que um bolo é gostoso se você não experimentou, se você não comeu o bolo, se você não tocou no bolo, se o bolo não você não usou seu paladar, né? E para usar o paladar você precisa comer, precisa pegar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o aluno não gosta da aula porque ele não vai para a aula. Ele não vai, a frequência dele é lá embaixo. Então ele precisa ir para a aula para que ele possa gostar. E ele precisa apreciar, ele precisa achar agradável, sentir prazer, não é? Então é algo que você tem que ministrar dentro da sua sala de aula, que ele realmente sinta prazer. E você consegue ver isso na expressão do rosto dele, se ele está gostando da aula. Quando alguém não está gostando de alguma coisa, nós percebemos logo pela sua expressão facial. Então você precisa determinar. Olhar e, poxa, acho que eu preciso mudar um pouco minha forma de falar. Tem vezes que no meio da aula eu pergunto assim, pessoal, vocês estão gostando? Vocês querem que mude? E eu já recebi várias sugestões, tá? Toda aula eu pergunto, todas as turmas eu pergunto, mesmo se for do mesmo assunto. Porque as pessoas são diferentes. O assunto é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. Então eu pergunto se eles estão gostando, eu pergunto quais seriam as estratégias que ele tem na mente dele para eu trazer para a sala de aula. O aluno ele está ali, a aula é para ele aprender. Eu, professor, já sei. Então eu quero que ele aprenda. Então eu posso mudar um pouco minha metodologia para ele aprender e para ele gostar da minha aula. O aluno precisa experimentar o que você está falando. Então não sei se você já assistiu aqueles episódios, né, de MasterChef, de Bake Off, enfim, em que existem os jurados, que são especialistas, e existem aqueles confeiteiros ou aqueles cozinheiros, aqueles chefes que faz o alimento. E para saber se o alimento ele tá bom ou ruim, ele precisa ouvir, ver, tocar. Gustavo, o que é isso? Ele precisa usar os sentidos para que ele tenha a experiência da sua aula. E quando você utiliza projetos com Arduino, projetos lúdicos, projetos dinâmicos, você está fazendo com que o aluno ele sinta, ele toque, ele veja. Se você assistir alguns vídeos aqui no canal,
eu mostrei alguns projetos práticos, tá? Então, chama a atenção do aluno, porque você usa os sentidos dos alunos. E esses sentidos aqui, eles são essenciais, principalmente ver e tocar. Ver e tocar, eles são essenciais. Porque quando você toca em alguma coisa, você aprende o que eu não posso falar para você. A sua atenção, ela é presa naquilo que você está tocando. Então, é muito importante você usar os 3 sentidos dentro da sua sala de aula. O aluno precisa ver a sua aula. Leve demonstrações práticas para a sua aula, para que os alunos vejam o conteúdo e não apenas ouçam. Então, ao invés apenas de você... Deixa eu mostrar isso aqui. Ao invés apenas de você falar, você pode demonstrar o projeto. Então, por exemplo, isso aqui é um pequeno contador que pode funcionar como cronômetro, que pode funcionar como um reloginho, tá? Isso aqui é outro projeto em que o aluno ele é detectado pelo sensor ultrassônico. Isso aqui é um módulo serial MP3 Player, né? Em que o aluno ele vai ouvir um áudio. Nesse caso, eu coloquei assim: quando passa por aqui, o LED acende e o dispositivo ele gera um áudio dizendo: seja bem-vindo à disciplina de programação, de robótica, enfim, o que você quiser colocar. Então, são coisas que os alunos estão vendo, tá? Muito importante. Então, o aluno precisa tocar, ou seja, interação. Agora você vai transformar, né, o aluno de espectador para fazer parte do show. Então, basicamente aqui, essas montagens que eu mostrei para você, né, como essa aqui, sabe quem montou? Foram os alunos. Por quê? Porque eu fico do lado dele, né, com o esquemático de montagem, e eu fico do lado dele orientando ele a fazer a montagem. Ou seja, ele está tocando, ele está interagindo, ele está conversando com os alunos. E é interessante, segundo a pirâmide de aprendizagem, que quando você executa, você aprende, né, em torno ali de retém o conhecimento em torno de 80%. E quando você ensina, você retém conhecimento em torno de 95%. O que é que eu faço? Eu uso a pirâmide de aprendizagem e quando o aluno ele interage com a aula, que ele monta um circuito desse, por exemplo, o que é que eu faço? Eu digo assim agora vai vir outro aluno para montar e você que já montou, você vai ajudar ele. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que aquele aluno que já montou e que já adquiriu um conhecimento a mais, ele vai ajudar aquele aluno que ainda não montou. Então, fazendo isso, ele está aprendendo mais ainda, tá? Porque ele está ensinando. Então, eu estou tirando o aluno da plateia, todo fazendo com que ele deixe de ser um espectador para ele fazer parte do show. Então é isso, tá? É uma aula mágica. Você consegue fazer com que o aluno goste da aula, fazer com que o aluno experimente a sua aula, fazer com que o aluno veja a sua aula e fazer com que o aluno toque na sua aula. Então é muito importante usar os sentidos dos alunos, né? Porque nós só gostamos quando usamos sentidos. E através de projetos com Arduino, ESP32 e Raspberry Pi, projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, você consegue ministrar aulas lúdicas, aulas dinâmicas e aulas mágicas e fazer com que o aluno goste da sua aula, beleza? Então, se você gostou, curte aí o vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal e eu te espero no próximo episódio.